Rapaz, o cara aqui é desafiador, viu? Muito legal. Para você que quer conhecer um pouco mais sobre o Espiritismo e algumas ideias chaves dentro do Espiritismo, aqui está o livro O Espiritismo perante a Ciência, de Gabriel Delany, uma das mais conceituadas mentes, né, que nós temos dentro do Espiritismo. E esse livro aqui, o interessante de tudo, é que ele vem mostrando, tentando mostrar e descartar, né? Ele vem mostrando que existem observações e experimentos, né? São casos comprovados, experimentalmente comprovados, de aparições, de materializações, telepatia, teletransporte, visão à distância, inclusive, premonição, outras coisas, né? Ele vem trazendo que a reencarnação, por exemplo, né, é algo extremamente comprovado e que nós temos a ciência para comprovar com tudo isso. E aqui nesse livro ele descarta algumas leis de Newton, algumas coisas, e ao mesmo tempo também vem descartando alguns métodos cartesianos, inclusive alguns métodos Leibniz, né? E mostrando que o Espiritismo está assim, acima dessas questões, e aquelas pessoas que não têm a capacidade de entendê-la ou de comprovar essas tais evidências, é porque são pessoas fanáticas, né? Fanáticas e ao mesmo tempo preconceituosas. E eu quero mostrar para vocês hoje, mas antes, deixe-me apresentar. Olá pessoal, eu sou o Jason Ferrer e você está no programa Fala Ateu. É uma honra e um privilégio muito, mas muito grande ter você aqui, acredite. Então, se você caiu neste programa de paraquedas, eu peço a você, por gentileza, que você continue com a gente, porque não vai te custar absolutamente nada. E eu espero muito que você goste do nosso conteúdo, que abrange religião, filosofia e ciência. E vou te pedir que você fique conosco até o final deste capítulo, porque hoje nós vamos tratar sobre um tema de suma importância, pessoal. Vocês vão gostar. Vítimas da religião. Eu vou te mostrar algumas vítimas dessa religião e como a religião todos os dias faz vítimas. Então, se você gostar e se identificar com o nosso conteúdo, deixa seu like, se inscreva e ative o sininho das notificações. Comente também, compartilhe os nossos vídeos com seus amigos, colegas, com seus familiares e principalmente com os religiosos. Só assim o YouTube entenderá que você gostou do nosso conteúdo e ele te enviará todos os vídeos que lançarmos por aqui. Quando você faz isso, você está ajudando a transformar pessoas. Cada vídeo meu, pessoal, é um instrumento de transformação, tá certo? E eu peço muito que você, por gentileza, fique comigo até o final, porque hoje nós vamos tratar sobre alguns assuntos que, olha, sinceramente, aborrece muito, atrapalha muito. Eu até gravei um vídeo chamado Evangélicos, a Vergonha do Brasil 1 e Evangélicos, a Vergonha do Brasil 2, e gravei também, já está aí na plataforma, o Religião, a Vergonha do Brasil, e coloquei religião atrás, alguma coisa assim, religião não, caráter sim. Eu recomendo a você que você, por gentileza, dê uma olhadinha nesses vídeos, tá certo? São muito importantes. Não tenho fé suficiente para ser cristão, está na plataforma também. E este vídeo aqui, pessoal, é um dos vídeos que vocês simplesmente vão amar, porque hoje eu vou trazer algo que realmente é revoltante. Pessoal, é revoltante a gente olhar para as religiões e a gente vê que elas só representam o atraso do Brasil. Você vê que milhares de pessoas são vítimas da religião, e isso todos os dias, todas as semanas, todos os meses, todos os anos, e por aí se vai, durante séculos e séculos, milênios e milênios. E parece que as pessoas, como o próprio Gabriel Pensador, ele tem uma letra que ele diz assim: e é inútil tentarmos abrir os olhos do povo, porque se um olho se abre, 1000 olhos fecham de novo. E é uma complicação, é uma conta, é uma equação que não bate de jeito nenhum. E tudo isso por causa desses livros aqui, que são os livros sagrados das religiões, certo? Livros como este aqui, o livro dos Espíritos, certo? Assim como outros livros também do Espiritismo, livros também que dão subsídios teóricos e práticos para que algumas religiões, como religiões de matriz africana, Umbanda, Quimbanda, Candomblé, o próprio Espiritismo e até mesmo, né, o Espiritismo é mais que francês, né? Mas você vê que o voodoo e outros tipos de práticas, né, são horríveis.
Milhares de crianças, pessoal. Gente, escuta o que eu estou falando para você. Eu não tenho nada contra a sua religião, nada contra. Sabe, mas sim contra essas práticas perversas, destruidoras e horrendas que as pessoas fazem para agradar os seus Exus, para agradar os seus orixás, para agradar os seus deuses, semideuses, heróis, salvadores, seja o que for. Isso destrói a mente, o psicológico das pessoas. Olha, só para você ter uma ideia, milhares de crianças são sacrificadas aos deuses. Aí você diz, poxa, Jason, mas peraí, calma aí, é verdade isso mesmo, que milhares de crianças são sacrificadas? Sim, principalmente lá na África. E no Brasil, diversas crianças que desaparecem são vítimas da própria religião, gente. Outras são negligenciadas quanto à saúde, crianças que poderiam estar aí bem da saúde, mas não estão, porque os pais simplesmente querem usar métodos e alternativas de saúde, de aplicabilidade, para levar a cura da criança sem ser por métodos convencionais, certo? Pessoas fundamentalistas demais são pais, por exemplo, que se recusam a levar seus filhos para os hospitais para serem tratados. E as crianças muitas vezes morrem esperando que esse tratamento divino aconteça e não acontece, pessoal. São pais que não permitem que seus filhos façam uma transfusão de sangue ou recebam órgãos. Você entende o que eu estou falando para você? É um atraso totalmente essa questão de religião, certo? Outros pais, eles acreditam que seus filhos não precisam de médicos, mas eles precisam unicamente de Deus, ou precisam unicamente dos seus orixás, ou precisam unicamente dos seus salvadores, um deles, como Jesus, por exemplo, Krishna e outros salvadores que se existem por aí. E tais crianças acabam morrendo, pessoal. Certo? Sem contar que outras crianças são vítimas das religiões através dos próprios pais, dos próprios parentes. Eu tenho, por exemplo, um caso da Amy Burney, uma menininha, gente, de 5 anos de idade, uma covardia total. A Amy, por exemplo, quando a sua mãe e sua avó, elas se convenceram de que a menina estava possuída por um demônio, olha isso. Aliás, possuída por demônios. E eles forçaram a Amy, a menininha de 5 anos de idade, a beber uma mistura tóxica de amônio, pimenta, vinagre e azeite para expulsar os demônios. Você entende aonde vai? Não é apenas uma pessoa fragilizada, não é apenas isso, gente. Não é apenas uma pessoa ignorante, não é apenas uma pessoa estúpida, mas é uma pessoa persuadida pela própria religião. São pessoas que olham para essas coisas e elas se veem como alguém que esteja obedecendo aos mandamentos ou obedecendo às regras desses espíritos, às regras desses deuses e às regras desses livros sagrados aqui, que representam a peste e o regresso da nossa nação e de todas as nações que aceitam essas porcarias. Certo? Fizeram a menina beber amônia. Olha, amônio. Pimenta, vinagre, azeite, colocaram tudo. E sabe o que aconteceu com essa garota? Você acha que algum demônio saiu dela? Não. A menina morreu. E as duas mulheres, né, elas pegaram o corpo, envolveram a menina no lençol e jogaram a garota num tambor de lixo, pessoal. Vocês compreendem aonde isso chega? Olha, não são poucas as crianças e os adultos que morrem de diabetes. Outros, por exemplo, outras doenças, simplesmente porque elas se recusam. São pessoas que morrem de diversas doenças. O corpo ele entra num processo de deteriorização, quase que não saía a palavra. Mas você imagina, o corpo ele entra nesse estado até mesmo de decomposição vivo. E as pessoas ficam com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando o quê? Esperando o agir de Deus, esperando a morte chegar, esperando a bênção chegar. É sério uma coisa dessa, gente. E essas mesmas pessoas são aqueles ativistas que falam contra os ateus, que não aceitam esse tipo de porcaria de crença que existe na cabeça dessas pessoas. Certo? Então são crianças e são adultos que morrem de doenças, simplesmente porque se recusam a fazer os tratamentos médicos. Muitas pessoas, elas acham que tem um Deus poderoso, impressionante é isso.
Muita gente, elas acham que elas têm um Deus extremamente poderoso, capaz de livrá-las, por exemplo, de um tratamento de hemodiálise. E por isso elas não comparecem ao hospital, pessoal. Elas não fazem um tratamento. Elas ficam esperando que as profecias e as palavras de livramento da Bíblia possa ocorrer. E não ocorre, gente. Por que não ocorre? Não é simplesmente porque essas pessoas estão ignorando a medicina. Não ocorre. É porque isso daqui não funciona. Não ocorre é porque não existe nenhum Deus aqui, ali e acolá. Não existe nada que possa salvar você. Nada que possa fazer pelo menos um exame. Se você, por exemplo, você é crente. Se você quer saber se você tem uma doença somente para fazer um exame de sangue, pergunta a teu Deus se você tem um resultado. Pergunta ao Deus que é o dono do teu DNA, que é o dono da tua genética, o Deus que te fez, não é verdade? Pergunta, clama, ora a Ele e vê se você tem alguma resposta. Não tem, pessoal. Não tem porque não existe Deus algum. É apenas uma infantilidade, uma superstição, uma ignorância, uma cratera de ignorância que estão separando neurônios das pessoas. É apenas isso e nada mais. Certo? Várias crianças aí são mutiladas pelos próprios pais, porque eles ouviram vozes que dizem sacrifica, ouviram vozes que dizem sacrifica, mata, esquarteja, deixa com fome, coloca para fazer jejum até morrer, você entende? E essas pessoas agem de forma esquizofrênica, ouvindo as vozes desses deuses que não são deuses, mas são a própria mente pregando uma peça nessas pessoas, e elas, por não terem um acompanhamento psicológico, e por serem fundamentalistas e radicalistas, elas não têm a condição, elas não têm a possibilidade de pensar. E elas não raciocinam. Se disser, igual Abraão, olha, eu preciso que você me dê teu filho Isaac, pronto, acabou, vai dar. Certo? Ou é o tudo ou é o nada. Ou Deus pede agora, ou você dá para Deus o que realmente Deus está te pedindo, certo? Ou então você não dá nada, se negue a Ele. Mas se você negar, você também vai para o inferno. Oh my God! Pronto. É essa forma que você tem de extorquir o cérebro da pessoa. E esses religiosos fazem isso. Eu estou falando de católicos. Eu estou falando de cristãos protestantes, de espíritas, de todas as camadas do espiritismo. Outras pessoas são sacrificadas e são oferecidas aos pés das estátuas. Vocês compreendem o que eu estou falando, a gravidade desse problema? E você diz assim, olha Jason, isso aconteceu na Idade Média e hoje não acontece mais? Meu amigo, por favor. Você não está lendo o noticiário, meu amigo. Todos os dias, norte, sul, leste, oeste do país brasileiro, e no mundo todo, são pessoas que fazem loucuras em nome da religião. Pessoas que matam mesmo em nome da religião. Gente que pega e metralha pessoas por causa da religião. E você acha que isso é sadio para as pessoas? É isso mesmo. Enquanto nós, ateus, prezamos os métodos para que a gente possa chegar através de uma observação, de uma experimentação, de uma matematização, uma equação, a gente poder chegar a um resultado plausível. E vocês querem dizer que nós estamos errados e vocês estão certos, simplesmente porque vocês acreditam em tudo que a mente fala? Olha, o Brendan Gonzalez é um garotinho de 4 anos de idade. Ele foi assassinado pelo próprio pai. Você imagina, o Brendan, com 4 anos, certo? O genitor, o pai, ele afirmou que o motivo pelo qual ele matou o Brendan é que ele era o anticristo. Olha isso. O cara dormiu, sonhou e disse, ó, esse teu filho é o anticristo, porque ele tem o número 666 na testa, certo? E o que acontece? O cara foi lá e matou o próprio filho. Você compreende isso? 4 anos de idade. Aí você diz, poxa Deus, mas isso é verdade? Veja os noticiários. Certo? O cara matar um filho de 4 anos por imaginar que o filho é o anticristo. E isso tudo por quê? Porque ele está baseado numa interpretação apocalíptica.
Uma interpretação que teólogo nenhum conseguiu interpretar até os dias de hoje. Ninguém sabe o que de fato é a porra do Apocalipse. Você entende? Então, são várias crianças que não têm sequer a oportunidade de crescer direito, porque os pais que são cristãos e fundamentalistas, ou muitas vezes de outras religiões, matam os próprios filhos em nome dessas bostas, desses deuses. E vocês ainda estão falando contra os ateus, que estão dizendo para vocês, estão clamando a vocês, não façam isso. Várias pessoas abandonam aí, todos os dias tratamentos seríssimos, deixam de tomar remédio para buscarem auxílios espirituais e morrem por isso, cara. É impressionante uma coisa dessa e a gente está falando o tempo todo com vocês. Tomem cuidado, pessoal. Um outro garotinho chamado Scott Sanches, tá? Ele tinha apenas 3 semanas de vida. Olha isso, apenas 3 semanas de vida. E sabe o que aconteceu com ele? A própria mãe, o menino foi assassinado pela própria mãe. Compreende? Quer dizer, a mãe usou uma faca de cortar carne e 2 espadas para mutilar o cadáver. Olha isso. E ela ainda foi orientada pelos deuses a comer várias partes do corpo da criança, pessoal, incluindo o próprio cérebro. Ela comeu o cérebro da criança, o nariz e comeu os dedos dos pés. E isso tudo porque ela afirmou que o diabo falou no ouvido dela e ela tinha que obedecer a essa voz para evitar o apocalipse. Vocês estão me compreendendo a gravidade disso? Vocês entendem que aonde não há ciência há um prejuízo muito grande? Vocês entendem que aonde há religião há trevas, há obscuridade, há um ocultismo, há mistérios e mais mistérios que atrasam a nossa vida? Uma outra criança, vamos chamar de criança, mas de 16 anos. 16 anos, uma menina chamada Aksa Parvez. Ela tinha 16 anos de idade. E ela foi estrangulada pelo próprio pai e pelo próprio irmão, apenas porque a menina não queria colocar aquele lenço tradicional para cobrir a cabeça, gente. Algo que foi exigido pela religião dela, e ela não queria colocar isso. E ela foi morta pelos próprios familiares, pelo próprio pai, que matou a filha de 16 anos apenas por causa disso. Quer dizer, a Aksa, ela foi mais uma vítima dessa religião. Outro, por exemplo, que foi um caso que repercutiu o mundo, Javon Thompson é o nome dele, tá? Ele tinha 1 ano e 3 meses de idade. E o garoto morreu de fome depois que alguns membros, né, de um culto que ele participava numa cidade de Baltimore, né, o pessoal, os pais dele foram recomendados para que não alimentasse o menino. Mas por que, pastor? Por que, pastora? Porque os próprios pastores, os líderes, eles consideravam que havia um demônio no menino, que impedia esse menino de dizer amém após as refeições. Certo? Fala amém, meu filho. E o menino não falava, um menino de 1 ano e 3 meses. E eles deixaram o menino passar fome, não deram comida enquanto ele não falava amém. Vocês entendem onde vão essa ignorância toda? Vocês compreendem aonde vai a gravidade da religião? Gente, olha, vários maníacos, eles matam seus cônjuges, pais, sabe, os colegas, eles matam colegas de empresas, apenas por imaginarem. São esses religiosos que matam pessoas apenas por imaginarem que essas pessoas estão em pecado ou estão ofendendo a honra e a dignidade das suas entidades espirituais ou dos seus deuses. E o cara pega uma arma, uma faca e mata as pessoas. Quer dizer, você vai matar uma pessoa física em nome de alguém ou de alguma coisa que está na sua cabeça, que é metafísica segundo você, certo? Quer dizer, em nome de um invisível. Aí diz, olha, não é invisível, é você que não crê.
Mas peraí, para eu crer eu preciso matar, é isso mesmo? Eu preciso participar? Eu preciso ser um coadjuvante? Eu preciso te auxiliar pelo menos para tu matar? Para mostrar aos deuses que você é fiel? Você compreende essa loucura até onde vai? Então, religião, pessoal, é pura loucura. É fruto de uma imaginação sem precedente. É fruto de uma ignorância sem fim. Tá certo? Uma outra garota, por exemplo, chamada Amora Bain Carson, ela tinha 1 ano de idade. E ela foi assassinada pela própria mãe. Olha isso daí. Pela própria mãe, pelo padrasto. Tá? Em uma tentativa de exorcismo. Olha só, a menina, os pais entenderam ali que a menina estava endemoniada, estava possessa, porque chorava. Então a Amora, ela foi mordida, ela recebeu mais de 20 mordidas pela mãe e pelo próprio padrasto, e ela foi espancada severamente, sofreu abusos sexuais. E suas lesões, só para você ter uma ideia, as suas lesões foram tão graves que a autópsia não conseguiu identificar uma única causa de sua morte. Você entende o que é isso? Você entende onde vai a loucura religiosa? Aonde cada dia esses religiosos vão fazendo vítimas? Então, pessoal, é um caso muito sério. Esses maníacos que você vê, ó, os maníacos, os sociopatas, os serial killers, os doentes mentais e aqueles perturbados, eles não são tão perigosos quanto a mente de um fundamentalista, quanto a mente de um fanático do religioso. Você pega o maníaco desse, um serial killer, ele não é tão perigoso quanto o religioso. Um religioso, você tem que saber o que você está, com quem você está na sua frente. Porque o religioso torna-se um ser extremamente perigoso. Porque ele vê coisa, ele ouve vozes. Vejo um homem de branco dentro da congregação. Olha aí. Vejo um homem de branco com um cântaro na mão. Loucura total. Bem louco. O camarada diz que tem uma pessoa que está com uma legião de demônios e precisa agora ser expulso. Aí tem outro que diz, olha, vamos colocar essa pessoa para fazer um jejum total. E acaba matando as pessoas, certo? Acaba minando a imunidade da pessoa, certo? Isso tudo por causa de religião. Você compreende isso? Então os religiosos, eles são capazes de cometer, pessoal, qualquer tipo de loucura, de absurdo, de gravidade em nome de suas crenças. A fé deles, tiram deles a consciência, o senso crítico, a razão, e os transformam em verdadeiros selvagens. É isso que a gente vê. A gente não está vendo pessoas que dizem, mas eu não acredito. Eu não acredito na ciência. Eu acredito em Deus. Pronto, você tem que tomar cuidado com essas pessoas. Tomar extremo cuidado com pessoas que dizem acreditar em Deus e negam a ciência. Vamos fazer uma oração por você. Aquele pastor que chega para você e diz, olha, abandona o tratamento. Deus vai te curar. Eu sou homem de Deus. Não acredita nesses caras. Eles são vendedores de magia, de poções mágicas. Eles mesmos estão aí com máscara, tá? Para se livrar de uma bactéria aí do coronavírus. Você não entra nessa. Rapaz, eu fico vendo muitos homens e mulheres que tiram a vida de seus familiares, de seus filhos, dos seus pais, dos seus avós, dos seus cônjuges, dos seus amigos. Tudo isso por causa de religião, por causa de uma revelação que eles tiveram, por causa de uma doutrina, certo? Por causa de uma honra religiosa ou por causa de uma superstição total. Quer dizer, meninas e mais meninas são mortas lá entre os próprios muçulmanos, simplesmente por causa de vestes, de roupas. As meninas não querem colocar uma burca. E os próprios pais e irmãos e primos, tios, matam a menina porque elas causaram desonra para a religião. Você entende que uma porcaria dessa daqui e uma porcaria dessa deve ser jogado no lixo? Vocês compreendem a mente dos ateus?
Vocês compreendem o que é que os ateus realmente querem? Mais humanidade, menos superstição, menos doutrina religiosa, menos ideologia religiosa, sabe? Menos revelação da peste desses deuses que existe somente na cabeça desses idiotas. É isso que eu estou falando. As pessoas em busca de prosperidade para os seus próprios negócios, para ter sorte no amor, para ter sorte numa busca de um emprego ou qualquer outra coisa, os caras fazem qualquer coisa. Em busca de cura, em busca de dinheiro, ambiciosos, sabe? Em busca de querer comprar um jatinho, comprar alguma coisa, comprar um carro novo, trocar o Rolex, né? Aí os caras optam para fazer um sacrifício animal. Olha isso, imagina o que é um desmentalizado que mata um bicho desse daí, que mata um humano, um próprio humano, que mata uma criança, pessoal. O cara mata uma criança, faz uma oferenda de uma criança, de um coração de uma criança, de um sangue de uma criança virgem, para as religiões. Essas pessoas, elas entram em cemitérios, elas tiram o crânio, batem o crânio ali e tomam o sangue de algumas vítimas num crânio humano. E vocês vêm dizer para mim que os ateus ainda representam o atraso do Brasil, do mundo? É isso que vocês vêm dizer para a gente? Rapaz, muitos religiosos usam sangue de criança em sacrifício para os seus deuses para conseguir alguma coisa. Manda esse sangue para os orixás, tá? Para os caboclos, para os guias, para os exus. Certo? E muita gente que sacrifica essas coisas em nome desses deuses. Para ganhar o quê? Para se satisfazerem como? Várias crianças são sacrificadas em rituais satânicos aí. Outras são vítimas de bruxaria, são vítimas de magia negra. Tá certo? Casos e mais casos horrendos e macabros que chegam ao público através dos noticiários, na televisão. É só você olhar que você vai ver que é espantoso. Não existe nada, pessoal, olha, não existe. Eu vou falar para você aqui, ó, não existe nada de científico nessas práticas. Porque são práticas doentes. Eu não estou aqui tentando simplesmente convencer você de algo que você acha que viu, que ouviu, que sentiu. O que eu estou falando para você é que essas práticas são totalmente doentes. Não tem como você ter ciência e religião junta. Não tem como você ter fé e razão ao mesmo tempo. Essas coisas nunca se encaixam, elas não dão certo. Você pode pegar um livro desse daqui que você vê que o cara vai argumentar com você e eles tentam te convencer através de um argumento até mesmo aparentemente lógico, mas tem um fundo muito falso. Porque não funciona, porque depende de uma fé, depende de um mistério, depende de algo que está oculto, depende de um esoterismo, de um misticismo, depende de um sacrifício que você vai fazer, depende do tamanho da sua fé. E a ciência não trabalha com isso. A ciência e a religião, ela não combina. A religião, ela preza pelo mistério. A ciência não, a ciência ela preza pelo conhecimento. É isso que a ciência faz. A ciência trabalha na iluminação. A religião ela trabalha com as trevas. Então, para a religião, qualquer resposta serve. E para a ciência, não. É por isso que os métodos científicos são demoráveis. Você não pega um método científico agora e você tem um resultado de uma hora para outra. A religião, ela entende que a voz do trovão é Deus pedindo um sacrifício, é Deus falando com a tal pessoa. É uma coisa lunática, gente. Religião, ela atrasa o progresso da nação. Sabe, a ciência, ela produz tecnologias, ela produz avanços seguros e confiáveis para todas as sociedades. Então não existe, se você for observar, não existe demônios. Aí você fala, poxa, Dizo, mas como não existem os demônios? Não existe demônios, pessoal. Não existem os espíritos. Não existem os orixás, os deuses, os salvadores, essas figuras, essas entidades espirituais, nada dessas coisas existem. Por trás dessas ações e desses comportamentos maléficos, o que existe são manifestações psíquicas, são surtos psicóticos. São pessoas que não estão com a sua cabeça, os parafusos nos lugares.
Essas pessoas não precisam de pastores. Esses fiéis, esses cavalos dos orixás e dos exus, eles não precisam de pastores, ou de padres, ou de médiuns. Sabe? Eles não precisam de babalorixás ou de ialorixás. Eles precisam de psiquiatras. São de psiquiatras que eles precisam. São pessoas loucas, insanas. Cara, não existe nada de eficaz e de útil nesses despachos que são jogados nas encruzilhadas, nesses trabalhos que são feitos para os espíritos nas encruzilhadas. Não existe nada que seja científico ali. Nada. Aí o pessoal diz, poxa, diz, mas você fala de uma maneira como se houvesse uma certeza por trás disso. Gente, há uma certeza. Eu faço um desafio com você. Tá certo? Somente os incautos, somente os supersticiosos e as pessoas, aquela camada de gente mais ignorante, são essas que tendem para essas práticas e para esses comportamentos. Não existe resultado, gente. Olha, não existe resultados benéficos ou maléficos por trás dessas práticas de feitiçaria, de voodoo, de magia negra, etc. Não existe nada disso. O que existe é apenas uma perca de tempo e uma perca de dinheiro em cima disso. Apenas isso e nada mais, pessoal. Eu vejo muita gente com medo dos orixás, dos exus, dos demônios, dos espíritos desencarnados, sabe? Mas, gente, não existe nada dessas coisas. Tudo isso é uma mente pregando uma peça em você. Não existe espíritos imundos. Não existe espíritos atrasados ou adiantados, espíritos bons e maus. Não existe nada dessas coisas. Tudo o que existe são apenas mentes atrasadas, mentes perturbadas, pessoas confusas, impotentes, despreparadas, pessoas ignorantes que falam dessas coisas para você. Pessoas que te colocam medo, sabe, colocam algemas invisíveis em você. Nenhum Exu, nenhum Exu, o orixá, o espírito das trevas, demônio, satanás, anticristo, besta, falso profeta, tem poder algum sobre você. Tudo isso é apenas fruto da cabeça dessas pessoas. São pessoas flageladas, pessoas fragilizadas, gente psiquiatricamente doente. Certo? Você que é pai, ou você que é mãe de santo, você que é médium, você que acredita no Espírito Santo, né? Você que acredita em Jesus ou num Deus lá do Antigo Testamento que mata, que fere, que faz viver, certo? Você que faz parte do voodoo, você que acredita e faz o voodoo acontecer, né? Você que age com magia negra, você que mexe com ocultismo, com animismo, com fetichismo, tá? Vocês que trabalham com poderes do além, certo? Você que faz despachos, né? Você que faz despacho. Você que faz obras e desfaz as obras de feitiçaria, de encantos, eu desafio a você. Eu te desafio a fazer um trabalho contra mim, cara. Fura um boneco. Pega um alfinete aí, fura um boneco. Coloca o meu nome aqui na boca de um sapo, costura ele. Certo? Você aí que age, né? Você que age com essas superstições, eu recomendo a você que você faça uma coisa, um trabalho desse contra mim, e você vai ver com seus próprios olhos que nada dessas pestes dos seus deuses, nenhum dos seus deuses vão agir contra mim, nenhum desses demônios vão agir contra mim, nenhuma dessas suas entidades miseráveis vão ter o poder de tocar num fio de cabelo meu. Entendeu? Você que é macumbeiro aí, você que mexe com voodoo, você que mexe com magia negra pesada, eu chamo a você para um desafio. Tá certo? Acenda aí, eu quero que você acenda 7 velas, 7 charutos. Eu quero que você mate 7 galinhas, ou o que você quiser. Tá certo? Entregue em 7 cruzilhadas por aí. Faça aí isso daí, essas entregas em 7 catacumbas. Faça isso por 7 sextas-feiras. E veja que nenhum do teu sacrifício vai fazer merda nenhuma contra mim. Tu sabe por quê? Porque você é apenas um besterol. Você não tem Deus, você não tem Exu, você não tem orixá, você não tem demônio, você não tem espírito, você não tem anjo bom ou ruim que está do teu lado, você não tem santos intercessores por você. Certo? Você é apenas uma pessoa mentalmente perturbada e com sérios problemas psicológicos. Você deveria estar numa cadeira, certo? Numa camisa de força, eu quero dizer. Faça seus despachos contra mim. Coloque bastante flores, cachaça, certo? Animais, velas, farofas, bife acebolado. Faça tudo aí.
E você vai ver que nada vai acontecer. Sabe por quê? Porque tais coisas existem apenas na sua cabeça, fechada e ignorante. Rapaz, essa porra de macumba não pega em ninguém. Não existe. Não existe o corpo fechado nem corpo aberto. Apenas superstições. Os deuses só matam, só ferem, eles esfolam pessoas, eles apedrejam, crucificam, esquartejam e metralham pessoas com auxílio de homens e mulheres. Sem esses homens e sem as mulheres, os deuses são incapazes. Eles não fazem nada, eles não movem uma palha. Entendeu? Você pode orar, cara. Você pode orar para quem você quiser, ore aí. Ore para Oxalá, o Deus criador do homem, o pai de todos os orixás. Ore aí, pode orar. Ore para Iemanjá, a deusa dos mares, dos oceanos, a mãe dos orixás, pode orar. Ore para Iazã, tá? A deusa dos ventos, das tempestades e dos raios. Ore aí para Oxum, você que não é de Oxum, ore para Oxum, a deusa dos rios, das fontes, dos lagos. Ore para ela, peça para ela para me ferir. Chame todos os seus orixás, faça uma lista com seus orixás todos, olha. E diga, olha, eu preciso fazer um trabalho contra Jason. Vai lá e vê se tu consegue. Vai lá orar para Xangô, o Deus do trovão, né? O Deus poderosão, né? Vai lá para ele, vai orar para ele. Entendeu? O Deus da justiça, o protetor dos advogados. Vai lá orar para Obaluaê, o Deus das doenças. Manda colocar uma doença em mim. Pede a essa peste desse teu Deus para fazer pelo menos alguma coisa. Sabe por que não faz? Sabe por que não acontece? Porque essas coisas não entram na minha cabeça, meu amigo. É isso que ocorre. Vai lá pedir para Oxóssi, tá? O protetor dos caçadores, para Ogum. Eu sou de Ogum. Vai lá, não é o Deus da guerra, não é o Deus da tecnologia. Sabe por que você não vai? Porque nada disso acontece. Uma mãe de santo, ela foi baleada na cabeça. Sabe aonde? Dentro do terreiro de Umbanda. E nada disso aconteceu. Nenhum desses orixás foram lá proteger essa mulher. Tá certo? Ela morreu lá. E cadê o corpo fechado? Ela não morreu dentro do terreiro? Ela não estava lá possuída? Não era um cavalo? Hã? Por que ela morreu? Entendeu? Então não existe, cara, esses espíritos obsessores. Não existe esses espíritos demoníacos, enganadores e mentirosos. Existem pessoas que são assim. Gente que é assim, mentirosa, obsessiva. Certo? Pessoas corrosivas, pessoas complicadas por dentro, que elas se entrelaçam com essas crenças, com essas doenças mentais. Tá certo? Não existe nenhum desses santos orando, intercedendo por você aí no céu. Abre os olhos, cara. Você que está me ouvindo agora, você que faz parte de um desses terreiros de Umbanda, você que faz parte da igreja católica, da igreja evangélica protestante, você que acredita em alguma forma de sobrenaturalismo, cara, abre os teus olhos para essas coisas. Olha para os teus lados, veja que pessoas estão morrendo todos os dias. E nós, que deveríamos estar unidos, lutando pela ciência, tá aí pessoas acreditando em São Jorge. Olha isso aí, olha, veja se existe cabeça, cara. Pessoas rezando para São Jorge, pessoas rezando para Senhora Aparecida, a mãe e padroeira. Gente rezando para Santo Antônio, né? Cara, não é Santo Antônio que resolve o teu problema. Tá certo? Gente rezando aí para Santa Rita de Cássia, a deusa das causas, o santo das causas impossíveis. Certo? Santo Expedito, olha, gente rezando para Santo Expedito, o Deus das causas urgentes. Outros rezando para a Senhora das Graças, sabe, a grande milagrosa. E nada acontece, nada acontece. Gente que está doente reza para São Lázaro e continua doente. Eu recomendo a você, olha, é uma coisa que eu falo para você com todo carinho, de A a Z. Pegue todos os seus santos, exus, orixás, caboclos, guias, demônios, espíritos desencarnados, deuses, salvadores e semideuses, e jogue tudo isso na lata do lixo. Isso é uma peste para a nossa sociedade. Nada dessas coisas existem e só atrasam a nossa nação. Essas coisas, elas representam o atraso mental, intelectual, social, econômico, tecnológico, científico, metodológico, por isso vai, cara. É só isso que acontece.
Tá certo? Essas mentes atrasadas, esses pais de santo, mãe de santo, pastor, padre, são todas elas mentes atrasadas. São essas pessoas que criam deuses atrasados e acreditam em coisas atrasadas. E o nosso Brasil só está atrasado por causa dessa gente atrasada. Tá certo? Nenhum dos religiosos nos trouxeram progresso. Apenas esse atraso dessas crenças imundas aí, ó. Essas superstições miseráveis, essas crenças atrasadoras. Então, para acabar esse vídeo, eu quero chamar a sua atenção aqui para te dizer o seguinte. Olha que coisa impressionante para você ver que essas coisas não funcionam. Só para você ter uma ideia, vou concluir o vídeo aqui porque já está ficando um pouco grande. Mas após alguns atos de violência, de preconceito e vandalismo, alguns pais e mães de santo tomaram providências para proteger os terreiros considerados sagrados. Sabe o que eles fizeram? Levantaram um muro. Olha isso aí, olha. Aonde estão os Exus, os orixás, os pais de santo levantaram um muro. Eles reforçaram o portão, eles colocaram cachorro de verdade e não cachorro espiritual, tá? Eles colocaram cerca elétrica, cadeados, câmeras de vigilância e agora vão ficar mais atentos. Olha que coisa linda. Tá vendo aí que esses espíritos, eles não existem? Ah, se existisse, cadê? Por que vai colocar essas coisas? Né? Não tem um campo magnético? Então cadê o campo magnético de vocês? É isso que eu quero saber. Onde está toda a magia? Aonde estão os espíritos, os deuses, os salvadores, o poder dos teus orixás? Está aonde? É isso que eu te pergunto. Essa atuação dos caboclos, dos guias, estão aonde? Então, gente, enfim, tudo isso é apenas fruto de mentes vazias, de pessoas que são relaxadas mentalmente, pessoas que não querem crescer intelectualmente, pessoas insanas, produzem deuses insanos, pessoas perturbadas produzem deuses perturbados. Vamos agora lutar para que haja religiosos para criar deuses da ciência, para produzir ciência, eu não quero deuses para fazer bulas papais. Eu quero deuses que me dê fórmulas matemáticas para que eu possa então entender por que eu estou aqui, de onde eu vim, para onde eu vou, o que é a vida, como ela funciona, e não ficar matando bicho, matando humanos, certo? Impedindo que pessoas da minha família possam ter acesso à ciência simplesmente por causa dessas pragas desgraçadas, desses deusinhos miseráveis. Eu convido você que está aí me ouvindo, você que acredita, você que é macumbeiro, você que é pai de santo, eu desafio você, seu desmentalizado, seu ignorante. Faça aí uma macumba contra mim, veja se funciona. Vai lá, dá um tapa na tua própria cara. Faz um desafio, pelo menos tenta fazer, desgraça. Coisa ruim. É você que atrasa a porra desse Brasil. Entendeu? Vocês religiosos que atrasam. Isso é loucura, pessoal. Total loucura. Então, gente, termino por aqui, agradecendo a todos vocês, deixando o meu fortíssimo abraço para todos, agradecendo pelo prestígio da presença de todos até esse momento. Agradeço a todas as pessoas do norte, sul, leste, oeste do Brasil que, de forma considerável, me dão uma credibilidade muito boa. E eu me sinto honrado, privilegiado e lisonjeado por esse bálsamo que vem na palavra de vocês. Certo? O apoio que vem de vocês. Obrigado de verdade. Pessoas que estão aqui dentro do Brasil e pessoas que estão fora do Brasil que apoiam este canal Fala Ateu. Aqui é uma voz, que é a sua voz também. A minha armadura é a sua armadura, a minha missão é a sua missão, a minha espada é a sua espada. Então vamos junto, vamos firme, estamos juntos. Um fortíssimo abraço para vocês e eu espero de todo o meu coração que vocês recebam o meu fortíssimo abraço e que a minha palavra ela vá e produza o resultado para o qual está sendo enviada neste momento, que é libertar pessoas dessa escravidão religiosa,
quebrar os gemas e abrir olhos. Um abraço para todos. Tchau, tchau. Este vídeo foi editado por canal Fala Mais Bebe. Link na descrição.